Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Você Não Sabia? Eu sou o Carlos e no vídeo de hoje nós iremos fazer um pequeno estudo sobre Mateus, capítulo 26, versículo do 36 ao 46. Quantas verdades você achava que conhecia, mas nunca viu com os próprios olhos nas escrituras? Quantos detalhes passaram despercebidos mesmo depois de anos ouvindo as mesmas histórias? Hoje, no Você Não Sabia, vamos além do óbvio, aprofundamos o que muitos só leem na superfície, revelamos detalhes esquecidos, contextos ignorados e lições que talvez você nunca tenha ouvido antes. Se prepare para descobrir o que sempre esteve lá, mas agora vai transformar a sua fé. Então, vem comigo nesse pequeno estudo, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. Há jardins que não florescem, há noites que não termina com o nascer do sol, mas com uma decisão. Imagine uma colina silenciosa, onde as oliveiras testemunham em silêncio o peso do universo sobre um só homem. Lá está ele, ajoelhado, ofegante, suando sangue, enquanto o céu se cala e a terra treme de expectativa. Estamos em Getsemane, não é apenas um local geográfico, é o cenário da maior batalha da história, travada não com espadas, mas com lágrimas. Ali, antes dos cravos, antes da cruz, antes da ressurreição, houve angústia, houve clamor, houve rendição. Jesus, o Filho de Deus, se curva em agonia. O eterno Deus feito carne, ora, geme, suplica, e ali, naquele solo frio, manchado com gotas de sangue, ele faz uma escolha que muda tudo. Aceita o cálice da ira, suporta o abandono, carrega a cruz que eu e você jamais poderíamos suportar. Este é o Getsemane, o lugar onde o amor se curvou sobre o peso da obediência, onde o Salvador venceu, não com força, mas com entrega, onde o Messias chorou para que nós pudéssemos nos levantar. Hoje vamos caminhar por entre essas árvores antigas e ouvir de perto o som de uma alma em aflição, que preferiu obedecer por amor a mim e por amor a você. Para compreendermos o Getsemane, precisamos olhar além do jardim e enxergar a história que pulsa por trás daquele solo sagrado. Estamos em Jerusalém durante a Páscoa, quando a cidade fervilhava de peregrinos. Era noite, a última ceia havia terminado, Judas já havia saído e Jesus, sabendo que a hora havia chegado, se dirige com os discípulos ao Monte das Oliveiras, lugar familiar onde ele frequentemente se retirava para orar. O local específico onde ele para, o Getsemane, significa literalmente prensa de azeite. Não é coincidência, assim como as azeitonas eram esmagadas ali para extrair o óleo, o corpo e a alma de Jesus seriam pressionados sob o peso dos pecados do mundo. Ali, o unigênito seria espremido até sangrar, para que o óleo da redenção fosse derramado sobre nós. O autor do Evangelho, Mateus, o antigo cobrador de impostos, transformado em discípulo, escreve esse relato por volta de 60 a 70 depois de Cristo. Seu público-alvo, os judeus. Sua missão, provar que Jesus é o Messias esperado, o cumprimento vivo das promessas feitas a Abraão, Davi e aos profetas. É por isso que Mateus constantemente conecta o que Jesus faz com o que já estava escrito. E aqui, nesse capítulo 26, ele nos conduz à antessala do Calvário, não para mostrar a glória visível, mas a glória oculta da obediência. O Getsemane, nas mãos de Mateus, se torna um espelho, um local íntimo onde não vemos milagres, multidões ou sermões. Vemos apenas Jesus sozinho, em dor, suando sangue, diante do Pai. Teologicamente, este momento é central, é o cumprimento daquilo que Isaías havia profetizado séculos antes. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é à toa que o cálice é mencionado. Na tradição judaica, o cálice representava tanto bênção quanto juízo. No Antigo Testamento, beber o cálice da ira de Deus significava enfrentar seu julgamento santo. E agora, Jesus não só beberia esse cálice, ele o beberia até
a última gota, por amor aos pecadores. O Getsemane, portanto, não é apenas um cenário, é uma arena espiritual. É o limiar entre o céu e o inferno, entre a vontade da carne e o propósito eterno. É onde a eternidade se curva em agonia diante do tempo. É ali que começa de fato a nossa salvação. Antes da cruz, antes dos pregos, antes do sepulcro, havia um jardim, um lugar onde a vontade do Pai encontrou a rendição do Filho, onde a história mudou para sempre. Ele caminhava como quem carrega o universo nos ombros. O Messias, o Santo de Deus, agora em silêncio, leva consigo apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Aqueles que haviam presenciado a transfiguração, agora veria o contrário da glória, a fragilidade. O mesmo Cristo que brilhou como o sol no alto do monte, agora suaria sangue no vale da angústia. E Mateus registra isso como algo chocante. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Mateus descreve uma tristeza intensa, profunda, esmagadora e aponta para uma aflição interna tão forte que beira o colapso emocional. Jesus, o Deus encarnado, experimenta aqui a agonia mais humana e mais divina da história. E ele não esconde o que sente. Pelo contrário, ele expõe sua alma diante dos discípulos. A minha alma está profundamente triste até a morte. Essa declaração é um grito da alma. Jesus está à beira de algo que vai além da dor física. É a sombra do pecado alheio começando a envolvê-lo. Ele não teme os soldados, não teme os açoites, ele teme o cálice da ira. Não se trata de medo humano, é uma antecipação do rompimento da comunhão perfeita com o Pai pela primeira vez na eternidade. É o horror de carregar sobre si maldição do pecado, é o peso da justiça divina sendo despejada sobre um inocente. Aqui vemos Jesus não apenas como cordeiro, mas como o cordeiro que sente a lâmina se aproximar. Ele está no auge da vulnerabilidade e ainda assim no ápice da obediência. Sua dor não é um sinal de fraqueza, é a força do amor em sua forma mais pura. A agonia de Cristo no Getsemane é um retrato da batalha entre a vontade natural de sobreviver e a escolha sobrenatural de se sacrificar. É a encarnação da obediência que sangra, do amor que não foge, do Salvador que não hesita em sofrer, mesmo sabendo o que viria. Ele se afasta um pouco, não muito, apenas o suficiente para ficar sozinho com o Pai. E então o que sai dos lábios do Salvador ecoa como clamor mais humano e ao mesmo tempo mais divino da história. Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. O que é esse cálice? Não é um símbolo leve, é um cálice carregado como juízo de Deus. No Antigo Testamento, o cálice representa a ira divina sendo derramada sobre as nações rebeldes. Isaías, Jeremias e Ezequiel, todos falam dele. E agora, esse cálice está diante do Filho. Um cálice cheio do pecado do mundo. Mentiras, abusos, adultérios, vícios, orgulhos, mortes, blasfêmias, tudo dentro de um único cálice, prestes a ser consumido por um só homem. O Santo dos Santos está prestes a beber a corrupção da humanidade. O puro beberá o amargo da condenação. O justo sorverá o juízo reservado aos injustos. O Filho do Deus eterno se colocará no lugar dos réus, e ele sabe disso. E mesmo assim, a frase seguinte de Jesus muda toda a história
da humanidade. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nesse momento, o céu se enche de silêncio e o inferno começa a tremer. O filho obedece voluntariamente. Não há imposição, há entrega. A submissão de Jesus não é relutante, é amorosa. Ele não está apenas aceitando um destino, ele está assumindo um propósito. Ele está tomando o lugar de cada pecador que merecia o cálice e dizendo: deixe que eu beba por eles. Essa oração, feita com o rosto no chão e o coração em chamas, é o ponto de virada do plano da redenção. É aqui que a cruz se torna inevitável e ao mesmo tempo gloriosa. Jesus nos ensina que orar não é torcer a mão de Deus até Ele ceder a nossa vontade, é dobrar nossa alma até ela se alinhar com a vontade do Pai, mesmo que essa vontade nos leve até a dor. Na oração do Getsemane, não vemos apenas um pedido, vemos uma rendição. E nessa rendição, ele nos ensina que a obediência verdadeira muitas vezes custa lágrimas, angústia, solidão e sangue. Ali, com o rosto ainda sujo de terra e suor ensanguentado, Jesus se levanta, a decisão está tomada. O cálice será bebido, a vontade do Pai será cumprida e a salvação da humanidade está selada. Enquanto Jesus derrama sua alma em oração, os discípulos dormem. Pedro, Tiago e João, aqueles mesmo que juraram lealdade incondicional, aqueles que disseram: estamos contigo até o fim, eles adormecem. E Jesus volta trêmulo, suando sangue, procurando consolo. Mas o que encontra? Olhos fechados, respiração profunda, silêncio, e com a voz ferida ele pergunta a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa advertência ecoa até hoje, porque o problema não era apenas o sono físico, era o sono espiritual. Em um dos momentos mais críticos da história, os discípulos estavam ausentes, não fisicamente, mas espiritualmente. Eles estavam perto do corpo de Cristo, mas longe do coração dele. E quantas vezes nós também estamos assim? Quantas vezes dormimos diante das guerras que Deus nos chamou para vigiar? Quantas vezes prometemos orar e nos distraímos? Quantas vezes dissemos: Senhor, pode contar comigo, e cochilamos diante do chamado? Jesus não precisa que eles resolvam o problema, só queria que estivessem com ele, que vigiassem com ele, mas eles dormiam, e assim começa a queda de Pedro. Ele, que falaria alto diante dos guardas, tropeçou primeiro no silêncio do jardim. 3 vezes Jesus volta da oração e 3 vezes os encontra dormindo. Não foi uma falha acidental, foi uma fraqueza sustentada. Foi o retrato da nossa humanidade, cheia de intenções, mas vazias de vigilância. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O alerta de Jesus é um chamado urgente. O sono espiritual é mais perigoso do que pensamos. Ele não chega de repente, ele nos embala lentamente, nos convence de que o amanhã é seguro, de que a luta não é agora, mas quando acordamos já é tarde. Hoje, Jesus ainda procura quem vigie com ele, não para livrá-lo da cruz, mas para não nos perdermos no jardim da distração. A oração é o escudo da alma. Quem não ora, cai. Quem não vigia, dorme no momento da guerra. O Getsemane nos revela o segredo da verdadeira oração. Não a oração mecânica, repetitiva e vazia, mas a oração que nasce do desespero da entrega da alma que sangra. Jesus orou 3 vezes, não uma, não 2, 3.
6 e usou as mesmas palavras. Você percebe isso? Ele não ora para que Deus mude de ideia. Ele ora para se alinhar com a vontade do Pai. Ele repete as palavras não por falta de fé, mas por intensidade de alma. Ele ora porque não quer fugir, mas também não quer ir sozinho. Ele quer atravessar a dor em comunhão com o Pai. Quantos de nós entende isso? Que orar não é exigir de Deus uma resposta, é permanecer com Deus até que a nossa alma aceite a resposta que Ele já deu. A oração de Jesus é o antídoto contra o desespero, é o remédio da alma aflita, é o chão firme em meio ao abismo. E Lucas registra um detalhe que Mateus não menciona, que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. A ciência chama isso de hematidrose, uma condição rara em que os capilares sanguíneos se rompem sob o extremo estresse emocional. Mas isso não é apenas uma curiosidade médica, é uma revelação espiritual. O Salvador orou com tal intensidade que sangrou. Ele se entregou completamente na oração. Sua alma se derramou e aqui está o modelo para nós. Quando a dor nos visita, quando a ansiedade nos esmaga, quando o medo nos sufoca, não fuja, não se esconda, não se distraia. Vá para o jardim, caia de joelhos, clame e repita, chore, persevere, porque a verdadeira oração não é medida por palavras bonitas, mas por corações rasgados. Jesus nos ensina que antes de enfrentar as cruzes da vida, precisamos vencer no lugar secreto. O Getsemane é o campo de batalha onde a vontade própria morre e a fé nasce. Talvez você esteja vivendo o seu Getsemane agora. O cálice está diante de você. As dores chegaram. O céu parece um silêncio. A alma está em guerra. A carne grita para fugir. Mas lembre-se do que Jesus fez. Ele orou e se levantou. O rosto ainda molhado, o corpo ainda trêmulo, mas a alma é em paz. Ele se levanta, não há alívio, não há resposta audível, não há anjos expulsando os inimigos, não há céu aberto, mas há decisão. A maior decisão da história. O momento em que o Salvador diz silenciosamente, está feito dentro de mim. O Getsemane é o lugar da virada. Foi ali e não no Gólgota que Jesus venceu. A cruz seria apenas a sequência da obediência. Os cravos seria o eco de uma rendição silenciosa feita sob oliveiras. A redenção da humanidade começou com um sim sussurrado entre lágrimas. Não foi o martelo dos soldados romanos que decidiu o nosso destino, foi a oração de um filho rendido ao Pai. Você percebe o peso disso? A vitória da cruz foi conquistada no secreto, no escuro, na solidão. O inferno perdeu sua força quando Jesus disse, todavia seja feita a tua vontade. Então Jesus disse, levantai-vos, vamos, eis que é chegado aquele que me trai. Não há mais hesitação, não há mais agonia, a dor continua, a traição se aproxima, mas agora há paz, a coragem, a obediência absoluta. Jesus vai até a cruz de cabeça erguida, porque quem vence no secreto caminha com autoridade no público. Quem se rende no jardim pode enfrentar qualquer calvário. A cruz começou no Getsemane e a vitória começou com uma oração. Hoje, talvez você esteja tentando vencer com força, com estratégia, com controle, mas Jesus nos mostra outro caminho. Vitória começa quando a vontade própria morre. Quando dizemos sim, Pai, mesmo que doa. Quando trocamos a fuga pela obediência. Quando paramos de tentar controlar e apenas confiamos. Agora, deixa eu contar algo surpreendente para vocês. Todo cristão terá um Getsemane. Não é uma opção, é uma certeza. Mais cedo ou mais tarde, todos nós seremos levados a um lugar onde a alma grita, a carne treme e o céu parece em silêncio. Ali vamos encarar o cálice, a perda, a dor, a traição, o diagnóstico,
a solidão, a decepção ou simplesmente a vontade de Deus que contraria a nossa. E quando estivermos ali, o que vamos fazer? Vamos fugir? Vamos dormir? Vamos reagir com força? Ou vamos fazer como Jesus fez? Orar. Vou deixar umas lições aqui para vocês. Primeiro, a oração não evita a dor, mas prepara para enfrentá-la. Jesus orou e ainda assim foi para a cruz. O Getsemane não nos livra do sofrimento, mas nos fortalece nele. A oração verdadeira não é escudo contra a aflição, é o lugar onde a nossa alma é revestida de coragem para continuar mesmo quando tudo dói. A lição 2, nem todo silêncio de Deus é ausência, às vezes é aprovação. O Pai não responde verbalmente a Jesus, mas mandou um anjo para fortalecê-lo. E Lucas capítulo 22, versículo 43 diz: nem sempre Deus fala com palavras, às vezes ele responde com presença, com sustento invisível, com graça que se manifesta quando o corpo parece falhar. E a lição 3, a vigilância espiritual é mais importante do que a força de vontade. Pedro prometeu fidelidade, mas não orou. Falou alto, mas vigiou pouco. Resultado, negou o mestre. Jesus ensinou que o espírito até quer, mas a carne é fraca. O que nos sustenta no dia mal não é a nossa emoção, é a nossa vigilância. Sem oração, até os mais apaixonados tropeçam. E a lição 4, a vontade de Deus nem sempre será confortável, mas sempre será perfeita. Jesus pediu: Pai, se possível, e não foi possível. O caminho era a cruz, o plano era o sacrifício, e ele aceitou. Hoje muitos abandonam a fé porque não suportam uma vontade de Deus que dói, mas a vontade dele, mesmo quando fere, é a única que salva, transforma e glorifica. E na lição 5, a rendição no secreto é fundamento da autoridade pública. Jesus não venceu os fariseus, os romanos ou o diabo com gritos. Ele venceu com os joelhos dobrados. O cristão que dobra sua alma no jardim pode enfrentar qualquer multidão no pátio. Quem se rende antes, vence depois. Hoje, talvez você esteja diante do seu cálice. Talvez sua alma esteja triste até a morte. Talvez esteja difícil dizer sim para Deus. Mas lembre-se, o Getsemane não é o fim, é o começo. A dor que hoje te faz tremer é a mesma que pode te levar à vitória. Se você decidir obedecer, mesmo sem compreender, tudo muda. A vontade de Deus nem sempre é fácil, mas é sempre gloriosa. O Getsemane não é só um lugar no mapa, é um lugar da alma. É o jardim onde a vontade de Deus encontra a resistência da nossa carne, onde a oração deixa de ser formalidade e se torna guerra, onde as palavras desaparecem e a alma se rasga. E você, onde está hoje? Onde você se encontra? Em que ponto da jornada você está? Será que também está diante de um cálice que não queria beber? Talvez Deus tenha permitido uma estação difícil, um caminho estreito, uma dor que não entende. Talvez tudo dentro de você queira fugir, dormir, esquecer, mas o céu está te chamando a dobrar os joelhos, como Jesus fez. E Deus não está buscando cristãos fortes, está buscando corações rendidos. Ele não procura performance, procura entrega. O Getsemane nos lembra que até Jesus chorou, até Jesus pediu que fosse diferente. Mas o que fez Jesus vencer foi dizer: não como eu quero, mas como tu queres. Hoje, essa mesma oração pode ser feita por você no quarto, na sala, no hospital, no lugar secreto, e ele ainda muda histórias, ainda transforma cruzes em ressurreições, ainda transforma dores em glória. E você, o que você quer para você? Que você não fuja do seu Getsemane, que você não durma na hora da batalha, que você ore até o céu ouvir, e que mesmo que a resposta não venha como você queria, ela venha com a paz
que só a obediência pode gerar. Levante-se, enxugue os olhos e vá cumprir a vontade do Pai em sua vida, porque do outro lado da dor está a sua vitória, que não passa despercebida por Deus. Deus, ele já decretou tudo em sua vida. Falta só você dobrar o joelho, orar e se alinhar com a vontade dele. O Getsemane não é só uma história, é decisão. É o lugar onde o céu chorou por mim e por você. E se você chegou até aqui, talvez Deus também esteja te levando ao jardim para que você diga: Pai, seja feita a tua vontade. O que você ouviu hoje, talvez ninguém nunca tenha te contado, mas agora que você já sabe, o que você vai fazer com tudo isso? Deixa seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa criar força para orar. E até o próximo episódio, e que Deus abençoe e te fortaleça nos seus Getsêmanes. E assim eu deixo a paz a todos.